Olá pessoal, estamos de volta aqui mais uma vez no nosso canal, no seu canal Exato em Dobro. Eu sou o professor Carlos e estamos aqui hoje com mais um assunto importante aqui para você, né? Nós vamos começar aqui, turma, falando de um assunto aqui. Hoje é a primeira aula desse assunto, trigonometria, tá certo? Peço a você que já vai deixando o seu like, pois isso aí vai fortalecer o canal e eu tenho certeza que vai ser bom para você e será bom também para outros. Por isso eu peço a você, deixa o seu like, né? Se precisar de tirar alguma dúvida, deixa aí nos comentários, eu vou ter o maior prazer em responder para você, ok? Muito bem, pessoal. Relações trigonométricas no triângulo retângulo. Se você quer aprender trigonometria, não tem jeito, tem que começar por esse assunto aqui, tá certo? Vamos então, o que é a trigonometria, né? Lá na antiguidade, quando a matemática estava emergindo, né, nos povos arábicos, hindus ali, eles começaram então a destrinchar o triângulo, tudo que eles podiam, né? Aí deu o nome de trigonometria, a parte da matemática que estudava as medidas das partes de um triângulo, né? Então, trigonometria significa isso, né? E depois ela foi evoluindo, claro que hoje se estuda trigonometria e com muito mais sofisticação e a abrangência dela hoje é muito maior, ok? Muito bem. Pessoal, para a gente falar de trigonometria, a gente tem que começar aqui do triângulo retângulo, né? A maioria de vocês já sabe o que é um triângulo retângulo, mas não custa eu dar uma pincelada aqui para vocês. Triângulo retângulo, aqui tem um exemplo aqui, ó. É um triângulo onde você tem um ângulo de 90 graus, ok? Você poderia pensar no triângulo retângulo assim também, ó. Vamos imaginar um retângulo aqui. Eu vou completar aqui o retângulo para você, ó, entender. Aqui, ó, se você completar aqui um retângulo, né? Tô completando aqui um retângulo. Imagina que... Então, agora você está enxergando um retângulo aqui, correto? Tá aqui o retângulo. Você vem aqui nesse vértice e corta esse retângulo aqui em duas partes. Olha só o que você vai obter. Você vai obter dois triângulos aqui, né? E aí, por isso é chamado de triângulo retângulo, né? Muito bem, pessoal. E aí, esse lado aqui, ele é muito importante. Esse lado tem um nome, né? Você percebe que esse lado aqui, que eu chamei de A, ele é um lado que fica oposto ao ângulo de 90 graus, não é verdade, pessoal? Olha lá. O lado oposto é o que está lá do outro lado, né? Esse lado aqui, que é o lado B e o lado C, eles não são opostos ao ângulo de 90 graus, porque eles se juntam aqui nesse vértice para formar esse ângulo de 90 aqui, né? Então, o lado oposto ao ângulo de 90 graus, a gente dá o nome de hipotenusa aqui, pessoal, ó. O que é a hipotenusa, então, né? O A aqui é a hipotenusa, né? Porque é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. E os outros dois lados aqui são chamados de catetos. Então, aqui você tem o cateto B, aqui, ó. Chamei aqui um cateto de B. E o outro cateto aqui é o cateto C. Né? Isso aí a gente começa por aí. Bom, você sabe, né, que lá acho que eu acredito que no sexto ano, no sétimo ano, você aprende uma coisinha muito legal. Fala o seguinte, ó, se você tem um triângulo retângulo, né, os ângulos internos dele, a soma desses ângulos tem que dar 180. Você já tem um aqui que é 90. Então, agora os outros dois, o x e o y, então é óbvio que a soma deles vai dar 90 graus. Né? Se a lei diz que a soma dos ângulos internos, né? A regra diz que a soma dos ângulos internos tem que dar 180, só esses dois aqui então tem que dar 90, né? Muito bem. E quando você tem dois ângulos somados, né, que é o caso aqui, né, pessoal, e esses dois ângulos somados dá 90 graus, tem um nome para esses dois ângulos aqui, ó. São ângulos agudos, né, pessoal? Ângulos agudos. Ok? Muito bem. Outra relação extremamente importante aqui, pessoal, é o teorema de Pitágoras, né? Que fala o seguinte, que a hipotenusa elevada ao quadrado vai ser igual
a soma do quadrado dos catetos, né? Então, você vai ter o b ao quadrado aqui e o c ao quadrado. Esse aqui é o pano de fundo, isso aqui é o básico se você quer aprender, então, trigonometria, né? Você começa por aí. Então, vamos lá, vamos avançar aqui um pouquinho. As razões trigonométricas, então, né? Como que elas são, né, pessoal? Essas razões trigonométricas, né, razão é o mesmo que divisão, pessoal. Então, você está vendo aqui um traço fracionário, nós vamos preencher eles aqui. Vou ensinar um macetezinho bem legal para vocês aqui, que a gente brinca com nossos alunos na sala de aula. Vou ensinar aqui para vocês também, para vocês memorizarem essas razões aqui, ó. Então, essas razões, elas recebem um nome especial de seno, cosseno e tangente. Vamos entender o que é isso, né? Muito bem. O seno, antes, deixa eu ensinar um macete para vocês, né? Todo mundo aqui, ou a maioria das pessoas, né, gosta de tomar uma Coca-Cola de vez em quando, né? Eu brinco para os meus alunos que essa aqui é o macete da Coca, né? Como é que é isso? Primeiro eu vou fazer o macete, depois eu vou te explicar o significado e por que é o macete da Coca. Então aqui é CO, aqui é K. Coca. Aqui é CO e aqui é K, né? Toda vez que você vai tomar um copo de coca, nunca fica só num, né? Normalmente toma 2, 3. Então, coca, coca, né? Muito bem. E aqui embaixo, aqui no denominador? Então, é coca, coca, completa com H. Até para rimar aí, né, pessoal? Coca, coca, completa com H. Muito bem. Coca, coca, completa com H. O que é isso, né? O seno é uma relação de... O que é o có? Cateto oposto. O que é o H? Hipotenusa. O que é o K? Cateto adjacente. E o H é hipotenusa. O que é a tangente? A tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Vamos voltar lá no triângulo retângulo que você vai entender fácil, fácil. É bem tranquilo. Olha só. Você vai fazer o seguinte. Toda vez que a gente estiver falando de seno, de cosseno, de tangente, nós precisamos primeiro identificar um ângulo. Qual o ângulo que está em questão, né? A primeira coisa é você saber definir, olhar para um ângulo e saber qual que é o cateto oposto, qual que é o cateto adjacente desses ângulos. Então, olhando para cá, aqui você não tem um ângulo X. Qual que é o cateto oposto a ele? O cateto oposto é o B. Aqui, ó. O oposto fica lá do outro lado. E o cateto adjacente? O cateto adjacente é o cateto que fica ao lado do próprio ângulo. Então, aqui, olha para o Y agora. Você vai ver que o cateto oposto e o cateto adjacente vai ser diferente do X, né? Enquanto para o X, o cateto oposto é o B, para o Y, o cateto oposto é o C, ó. E o cateto adjacente para o Y? O cateto adjacente para o Y é o que está do lado, é o B. Enquanto que para o Y, para o X, perdão, o cateto adjacente é o C. Fácil, né? Então, muito bem. Então, o que é o seno? Cateto oposto sobre a hipotenusa. O que é o cosseno? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. O que é a tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Vamos fazer um exemplo, pessoal? Um exemplo fica legal da gente entender isso, né? Olha só. Tá aqui um exemplo. Fácil, fácil. Ó, galera. Encontrar os valores de x, tá aqui o x, então você tá vendo aqui um triângulo retângulo, aqui o ângulo de 90 graus aqui, né? E tem um lado aqui que você não conhece, é o x, então ele quer que você ache o x aqui. E o seno do alfa, tá aqui o ângulo alfa, ele quer que você ache o seno do alfa. Ele quer que você ache o seno do beta, tá aqui o ângulo beta, ok? Quer que você ache o seno do beta. O exercício quer que você ache também o cosseno de alfa. Cosseno de alfa e a tangente de beta. Vamos fazer todos eles, você vai ver que, né, é bem tranquilo. Primeiro, para achar esse x aqui, nós não vamos usar a relação seno, cosseno, né? Basta usar o Pitágoras lá, você já está acostumado, né? Então, para achar o x, olha só, a ao quadrado, que é a relação de Pitágoras, é igual a b ao quadrado mais o c ao quadrado, não é verdade? Partindo disso aqui, então,
a gente resolve o primeiro item aqui, né? O primeiro item. Vamos fazer isso aqui então. Vamos lá. A ao quadrado. A, olhando lá para a nossa explicação. Quem que é o A, pessoal? Não é a hipotenusa? Quem que é o B e o C não são os catetos? Muito bem, agora pega isso, né? Vamos fazer o seguinte. Quem que é o A? É a hipotenusa, vale 5. Então, eu vou colocar aqui já, ó. Vai ficar 5 ao quadrado, que vai ser igual o B, que é o 4 aqui, né? Podemos... Não importa se eu chamar esse aqui de B ou esse aqui de B, tanto faz, tá ok? Somado com C ao quadrado. Mas quem que é o C? O X, que nós não sabemos. X ao quadrado, tá bom? Muito bem, continuando aqui na frente, olha só. 5 ao quadrado, 25. Tá? E o 4 ao quadrado dá 16. Mas passando para o outro membro, vai ficar menos 16, que vai ser igual a x ao quadrado. Ou seja, pessoal, aqui ó, x ao quadrado vai ser igual a 9. Qual o número que eu multiplico, que eu elevo ao quadrado que dá 9, né? É isso que a gente tem que perguntar aqui. Então, quer dizer que aqui x vai ser igual a 3, né, pessoal? 3 ao quadrado é igual a 9. Então, o primeiro item aí já foi tranquilo, a gente já acabou com ele. Muito bem. O item 2, tá? Vamos colocar assim, o item 2 é o seno do alfa, né? Muito bem. Aí a gente vai ter que recorrer, pessoal, à definição de seno. Lembra que a definição de seno tá aqui, ó, cateto oposto sobre a hipotenusa? Então agora é só a gente fazer essa aplicação, ok? Quem que é, pessoal? Fala para mim aí, quem que é o cateto oposto do ângulo alfa? Tá aqui o ângulo alfa. Cateto oposto a ele é o 4. Então tá aqui, vamos colocar esse 4 aqui. E a hipotenusa, quem que é? O 5. O valor 5 está aqui também. Vamos resolver isso aqui agora, vai ficar fácil, ó. Então quer dizer que o seno do ângulo alfa vai dar 4 sobre 5, e 4 sobre 5, 0,8. Olha o tanto que foi simples. Vamos para o segundo item, para o terceiro, aliás, né? Vamos fazer aqui o terceiro item aqui, ó. O terceiro item vai ficar o que, pessoal? Vai ficar o seno do beta. O seno, agora você tem que olhar para o ângulo beta, galera. Olha lá, ó. Beta tá aqui. É seno também. Qual que é então, pessoal, a definição de seno? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto é o x a gente já encontrou. Lembra que o x vale 3? Não é isso? Nós já fizemos aqui, né? Achamos aqui o x vale 3 e a hipotenusa vale 5. Muda. Então, o seno de alfa vai ser 3 sobre 5. 3 sobre 5 dá 0,6. Não é isso? Muito bem. Vamos fazer o item 4, né? O item 4, então, aqui, para a gente continuar aqui. O item 4 é o cosseno de alfa, olha só. Cosseno do ângulo alfa, que vai ser... Vamos colocar aqui o traço de fração. Cosseno do ângulo alfa. Ó, ficou escondidinho aqui, né? Agora ficou bom. Cosseno do ângulo alfa vai ser, ó, definição de cosseno, né? Definição de cosseno. Tá aqui a definição de cosseno. Cateto adjacente sobre a hipotenusa, pessoal. Cateto adjacente, olha para cá. Qual o ângulo que você está falando? O ângulo é o ângulo alfa. Então, o cosseno do ângulo alfa é o cateto adjacente, que é o x, e o x vale 3. Sobre a hipotenusa vale 5. A gente já sabe que a hipotenusa vale 5. Olha aqui quanto que vai dar cosseno de alfa, né? 0,6. Também deu 0,6, né? E para finalizar, o último, né? A tangente, né, pessoal? O item 5 lá, ó, ele quer que ache a tangente. A tangente, tá aqui, tangente de... Ele quer que a gente ache a tangente do ângulo beta. Também traço fracionário, essa razão trigonométrica aqui, olha para a definição de tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. E depois aplica, olhando para o triângulo. Olha para o triângulo.
Tá aqui o ângulo beta. Cateto oposto é o 3 sobre o cateto adjacente, que é o 4. Não é isso? Muito bem. 3 sobre 4. E 3 sobre 4, pessoal, você vai ter então a tangente de beta igual a 0,75. Tá bom? Então você tem aqui 3 para o lado que valia x, né? Que a gente não sabia, queria encontrar. 0,8 para o seno de alfa, 0,6 para o seno de beta, 0,6 para o cosseno de alfa e 0,75 para a tangente de beta. Tá certo? Pessoal, eu vou encerrando essa aula por aqui. Tá? Muito obrigado aí pela sua presença no nosso canal. Não esquece de deixar o like. Eu agradeço a todos pela companhia. Até mais, até a próxima.